Olá, hoje nós vamos ver sobre um modernista chamado Vicente do Rego Monteiro. Ele teve alguns trabalhos na Semana de Arte Moderna, mas ele teve um trabalho muito particular. Ele viveu aqui no Brasil, entre Brasil e França, durante sua vida toda. Ele fez estudos na França, e teve contato com as escolas artísticas, do movimento modernista na Europa, e ele teve várias influências regionais também. É o que a gente vai ver hoje. Ele nasceu no Recife, 19 de dezembro de 1899. Ele foi pintor, escultor, desenhista, ilustrador, artista gráfico e também poeta. Inclusive, teve um certo período que ele deixou de lado um pouquinho a pintura e foi trabalhar como ilustrador e poeta, mas sempre ligado às artes. Seus quadros foram expostos tanto em museus nacionais quanto internacionais, e ele também chegou a ser professor da Escola de Belas Artes, tanto no Recife quanto no Instituto Central de Artes de Brasília. Ele costumava dizer: a pesquisa é necessária, mesmo para não se fazer. Outra frase que é atribuída a ele é essa: minha pintura não poderia existir antes do cubismo, que me legou as noções de construção, luz e formas. Minhas influências: o futurismo, o cubismo, a estampa japonesa, a arte negra, a escola de Paris, nosso barroco e, sobretudo, a arte do nosso ameríndio na ilha de Marajó. Então, ele teve várias influências, não só de movimentos artísticos do modernismo, mas também se inspirou em trabalhos indígenas. E vocês vão ver que essa influência está bem presente em inúmeras obras, em inúmeras telas que ele pintou, e que dá para a gente identificar assim facilmente. Ele desde cedo demonstrou vocação para a pintura. Ele tinha uma irmã chamada Fedora do Rego Monteiro, que também era pintora, e ela iniciou o Vicente do Rego Monteiro na arte da pintura. Ele ficou um tempo em Paris, ele estudou desenho, pintura, escultura, e daí por isso ele costumava dizer: para mim só existem duas cidades, Recife e Paris, que eram as duas cidades onde ele teve maior permanência de tempo, assim, durante a sua vida toda. Ele estava em Paris e aí estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele deixa a França com sua família e vem morar no Rio de Janeiro. Daí ele realiza, em 1918, a sua primeira exposição individual, lá no Teatro Santa Isabel, que ficava no Recife. 2 anos mais tarde, ele vai para São Paulo, passa uma temporada lá por São Paulo e realiza também uma exposição dos seus quadros, isso em 1920. E lá ele fica conhecendo Di Cavalcanti e a Anita Malfatti. Nessa mostra, nessa exposição individual, ele já revelava o interesse pelas lendas e costumes da Amazônia, pelas lendas indígenas principalmente, e os costumes da Amazônia. Então ele realizou estudos das coleções do Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde a estética marajoara e tapajó desses trabalhos influenciou diretamente o seu trabalho de maneira assim definitiva. Então as obras do Vicente do Rego teve grande influência da estética marajoara e da estética tapajó. Aqui são algumas telas, Índia. Essa tela, ela não tem os princípios
cubistas, né? É uma tela de uma Índia, mais ligada à estética mesmo indígena. Mas vocês vão ver que vão ter períodos que ele pinta com bastante influência cubista. A cobra grande manda para sua filha a noz de Tucumã, também é uma tela dele. Também com influência em lendas indígenas. Mani, Oca, né, o nascimento de Mani, também representando a cultura indígena. E sempre ele teve uma preocupação de adaptar os temas tradicionais da arte sacra, né, que eram os temas bíblicos, a uma linguagem moderna e não esquecendo sempre das características que ele já tinha, dessas influências, né, que ele já carregava, que ele já tinha interiorizado dentro de si. Então, todas as obras, independente da temática, se fosse sacra ou não, sempre ele buscava, era bem recorrente algumas dessas características aqui, principalmente em se tratando das cores usadas. Então, a aparência de relevo, ele tem inúmeras obras que parece que os elementos da tela vão saltar da tela. Nuances de ocre, cinza e marrom, então essas eram as cores assim bem recorrentes e as cores bastante usadas por ele. Ele não tinha uma cartela de cores assim muito colorida, tipo a da Tarsila do Amaral, né? Então ele sempre recorria a essas nuances de cores, né? O ocre é tipo um bege, o cinza e o marrom. Vocês vão ver que em inúmeras telas ele usa somente essas cores. Dramáticos efeitos de claro e escuro, o espaço é ordenado por seções geométricas. Vocês vão estar podendo ver essas características nas imagens que eu vou estar mostrando agora mesmo. Essa é uma tela que vocês já conseguem perceber essas características, né, cubistas. Essa é uma releitura, na verdade, de uma obra do Michelangelo, é Pietà, que é a Virgem com Cristo nos braços. Então, a obra de Michelangelo é exatamente essa mesma temática, exatamente com essa mesma disposição, só porque é uma escultura em mármore. E aqui a gente consegue ver, né, a geometrização, o volume dos elementos da tela e as cores, né, o cinza, o ocre, o marrom, a crucificação. Aqui também a gente consegue perceber as mesmas características da obra anterior. E teve um período que ele teve uma preocupação com o tema social, né? Não deixando de representar seguindo as características que eram dele, né? Que era um estilo de pintar dele próprio. Os Calceteiros é uma dessas obras que revela essa preocupação com o tema social. Existem algumas obras que são os Calceteiros e Caçada, né? Eu apresentei para vocês esses Calceteiros, que ele costumava dizer: o meu primeiro tema realmente antropófago, uma luta entre os índios robôs com um animal fabuloso de inspiração marajoara. Foi o primeiro que marca definitivamente minha nova fase. Eu deixei a virtuosidade do desenho para acrescentar o volume. Então, nessa obra, Os Calceteiros e a Caçada, foi que ele começou a questão de apresentar esse volume. E é uma obra que faz parte do movimento antropofágico que nós já vimos lá na aula da Semana de Arte Moderna, que é aquela retomada da temática, que é aquela retomada da maneira de pintar, da maneira brasileira de ser. Ele dedica também
pintar figuras de crianças e muitas vezes com animais ao seu lado, e sempre a gente percebe as características, né? A cor, a questão da cor, a questão do volume das figuras e a questão dessa estética nos lembrar um trabalho indígena. Essa tela também é o Atirador de Arco, é uma releitura. Inicialmente foi uma obra realizada pelo Debré, foi uma pintura em aquarela que o Debré fez, e aqui o Vicente do Rego Monteiro fez uma releitura dessa temática com o seu modo de pintar. Então, vocês estão percebendo que são obras bem características, que a gente vai olhando e percebe a identidade do artista. Então, ele era o único, né, que pintou usando esse estilo. Então, a gente vai olhando as obras do Vicente do Rego Monteiro e vai percebendo que são deles, porque o estilo era muito característico. 1920 foi o período mais produtivo da época desse artista. Mas, em 1930, ele organizou, como ele ficava, né, na Europa e aqui no Brasil, então acabava que ele tinha contato com vários artistas. E aí, em 1930, ele organizou uma exposição que foi extremamente importante para o Brasil, porque foi a primeira vez que os brasileiros puderam ter contato com obras de grandes pintores, que eles só conheciam de nome, que não tiveram a oportunidade de estar vendo essas obras pessoalmente, que é o Miró, o Picasso, o Braque, né? Então ele organizou essa exposição, né, que foi chamada a primeira Mostra Internacional de Arte Moderna, né, no Brasil, e teve também algumas telas da Tarsila do Amaral nessa exposição. Então, ao longo da carreira, né, de toda a sua carreira, de toda a sua vida, ele alterna temporadas entre o Brasil e a França. O Brasil e a França. Por isso que lá no início tem aquela frase que é atribuída a ele, que ele fala que para ele só existem duas cidades, que é o Recife e Paris, porque eram as duas cidades onde ele ficava grandes temporadas. E desde o início da sua carreira, né, essa questão da simplificação das formas, da questão das cores serem bem reduzidas, né, a cartela de cores bem reduzida, ele iniciou dessa forma e foi até o fim da sua carreira artística da mesma forma. Então, ele desenvolveu um estilo muito próprio, muito característico. No fim da sua vida, ele ainda atua como professor na Escola de Belas Artes de Pernambuco, lá no Recife. Ele morreu no dia 5 de junho de 1970 e deixou para nós uma imensidade de representações de todos os tipos. Eu vou apresentar algumas para vocês. Percebam a questão das cores, né? Então, em todas as suas telas ao longo da vida, ele sempre optou pelos mesmos tons e pelo mesmo estilo de pintura. Essa questão do volume, a questão da representatividade da cultura indígena, da maneira marajoara e tapajó de representar, né? Então é isso. Eu espero que vocês estejam bem. Com essa aula, vocês vão poder estar respondendo as questões 1 e 2 da nova apostila.
Tchau, tchau. Até a próxima.